Há momentos na vida em que algo dentro de nós sussurra, mesmo quando tudo por fora parece seguir igual. Existe algo errado com o modo como estou vivendo. Não é falta de esforço, não é falta de estudo, de fé, de tentativa ou de desejo. É algo mais sutil, mais profundo, quase invisível. É como se, apesar de todas as mudanças externas, a vida insistisse em repetir o mesmo roteiro emocional. Os mesmos conflitos, as mesmas frustrações, os mesmos padrões de dor. Você já percebeu isso? Já notou que algumas histórias simplesmente voltam, com novos personagens, novos cenários, mas o mesmo enredo familiar? Quando isso acontece, não é azar, destino, karma ou acaso. É o ciclo do observador. E enquanto você não o quebrar, tudo continuará igual, não importa o quanto lute para mudar. O que quase ninguém percebe é que não vivemos a vida como ela é, mas como a observamos. Observamos sempre a partir do mesmo lugar interno, o mesmo olhar condicionado, as mesmas expectativas, os mesmos medos, os mesmos julgamentos, os mesmos significados. E esse olhar, sem que você perceba, mantém viva a mesma realidade. Não é sua vontade que cria o mundo que você vive, é o seu ponto de observação. Porque o observador não registra a realidade, ele a fabrica. A boa notícia é simples, mas poderosa. No instante em que você muda o observador, a realidade não tem escolha. Ela muda junto. Não aos poucos, não lentamente, não por etapas. Ela muda imediatamente. O que demora é você perceber que já mudou. Meu convite é simples. Enquanto estiver aqui, esteja aqui. Permita-se ouvir sem se defender. Permita-se sentir sem fugir. Permita-se questionar a si mesmo sem se punir. O que vamos explorar não é teoria para decorar, nem filosofia para admirar. É um processo, é uma entrega, é um deslocamento interno. Quando você parar de observar o que confirma suas feridas e começar a observar o que liberta sua potência, o jogo muda. E muda de forma tão radical que você talvez nem reconheça a pessoa que foi ontem. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está condenado às repetições que vive. Você só está identificado com um observador antigo, treinado pela dor, moldado pelo passado e hipnotizado pelo medo. Hoje você vai aprender a soltá-lo. Hoje você começa a enxergar com um olhar novo, um olhar que não vigia, mas cria, que não controla, mas permite, que não repete, mas revela. Respire fundo. O primeiro passo dessa jornada começa agora. E assim que o ciclo do observador for quebrado, nada do que você conhece sobre a sua vida continuará de pé. Vamos em frente. A prisão invisível do observador. Existe um tipo de prisão que não tem muros, grades, portas ou correntes, mas sufoca, limita e repete destinos com a mesma precisão de um relógio. Essa prisão é o olhar condicionado com o qual você interpreta a vida. A maioria das pessoas acredita que observa a realidade como ela é, quando na verdade só assiste ao mesmo filme interno, projetado várias e várias vezes. Mudam os cenários, mudam os atores, muda a estação do ano, mas o enredo permanece idêntico, previsível, familiar. Não é a vida que se repete, é o observador que permanece o mesmo e, por permanecer o mesmo, produz a mesma realidade emocional. Quando o observador está condicionado, ele cria uma ilusão de controle. A pessoa pensa que está escolhendo, decidindo, evoluindo, quando na verdade está apenas reagindo. Reage às memórias antigas, às dores não curadas, às expectativas de fracasso, às crenças herdadas. Reage antes mesmo de perceber que está reagindo. E assim nasce o ciclo. Sentir, interpretar, repetir. A mente não gosta do desconhecido, por isso procura, a todo momento, confirmar o que já conhece, mesmo que o conhecido seja doloroso. Consciência nenhuma prospera quando observa o mundo a partir das lentes do medo. Esse ciclo não é racional.
é emocional. Ele se repete porque a identidade aprendeu a sobreviver dentro dele. O cérebro reforça esse padrão através da neuroplasticidade do hábito. Cada pensamento recorrente, cada emoção repetida e cada narrativa interna alimentada formam trilhas neuronais que se tornam estradas e depois se tornam avenidas. É por isso que a pessoa muda de casa, muda de emprego, muda de relacionamento, muda até de cidade e ainda assim recria os mesmos dramas com novas circunstâncias. Não é que ela escolha sofrer, é que o cérebro se tornou leal ao roteiro antigo. O que foi vivido passa a ser visto e o que é visto passa a ser vivido novamente. Enquanto as conexões emocionais do passado forem as lentes do observador, o futuro será apenas o passado disfarçado. O mais curioso é que essa prisão é tão silenciosa que a pessoa acredita que está apenas percebendo a realidade como ela é. Não percebe que está descrevendo, julgando, rotulando e antecipando tudo a partir das referências de ontem. E enquanto o observador continuar procurando sinais do que teme, ele sempre encontrará provas. Afinal, o observador não descobre o mundo, ele o fabrica. Primeiro vem o olhar, depois vem o fato. O drama não se repete porque a vida insiste, mas porque a observação confirma, sustenta e alimenta a repetição. Há um instante revelador quando o indivíduo percebe que não é vítima do roteiro, mas autor invisível dele. Esse é o ponto de virada. Ao identificar o padrão de observação, aquele pensamento silencioso que reaparece, aquele sentimento que colore tudo, aquele significado que sempre se repete, a mente começa a perder o poder de hipnose sobre a identidade. Reconhecer o observador não é analisar o passado para encontrar culpados. É observar o presente para encontrar o mecanismo. O ciclo se desfaz quando o olhar deixa de servir ao hábito e passa a servir à consciência. Quando o observador muda, o mundo interno muda. E quando o mundo interno muda, a realidade externa não consegue permanecer intacta. Esse é o início da libertação. Não é força, não é luta, é lucidez, é presença. É o momento em que o prisioneiro descobre que a chave sempre esteve do lado de dentro e que a cela nunca teve fechadura. O próximo capítulo aprofunda esse fenômeno e mostra como realidade e observação estão unidas em um mesmo campo, muito além da superfície do pensamento. Confirmo e sigo para o capítulo 2, o colapso da realidade, entre física e consciência. O colapso da realidade, entre física e consciência. Há um momento em que a ciência e a experiência humana se encontram no mesmo mistério. Durante muito tempo, acreditou-se que a realidade existia de forma fixa, independente, sólida e objetiva, como um palco pronto onde a vida simplesmente acontecia. Porém, quando a física moderna levou o olhar para o nível subatômico, algo inesperado surgiu. A realidade não é sólida, não é estável e não está definida antes da observação. O que chamamos de mundo é, antes de tudo, um campo de possibilidades. E é a observação que escolhe qual possibilidade se torna fato. O princípio da incerteza de Heisenberg revelou que não é possível medir com precisão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais se observa um aspecto, mais o outro desaparece. Esse limite não é técnico, é estrutural. A própria natureza responde à observação. O famoso experimento da dupla fenda tornou isso ainda mais perturbador. As partículas não se comportam como coisas sólidas. Quando ninguém observa, elas se espalham como ondas, múltiplas e indefinidas, ocupando várias possibilidades ao mesmo tempo. Mas quando alguém observa, elas colapsam para um único estado. Em outras palavras, a matéria muda de comportamento quando é observada. Essa descoberta abriu uma fissura no modo tradicional de pensar.
Se, em algum nível, a realidade se comporta como onda até que o observador a defina, então o observador não é um espectador. Ele é participante, ele é influenciador, ele participa do nascimento do fato. A versão espiritual dessa mesma compreensão afirma, há milênios, o que a física quântica começou a demonstrar no século passado. Consciência molda forma. O mundo visível nasce de um campo invisível. A matéria é filha da observação. A realidade não é algo que se encontra, é algo que se escolhe. Diversos autores atuais discutem essa ponte entre mente e realidade. Entre eles, Joe Dispenza popularizou a ideia do colapso da onda de probabilidade a partir do foco consciente. Segundo essa perspectiva, a atenção funciona como o gatilho que faz o possível se tornar concreto. Aquilo que a mente observa com envolvimento emocional tende a se organizar no mundo externo. Não porque pensamentos mágicos criam matéria, mas porque o campo de consciência direciona a energia que dá forma à realidade. Primeiro existe o estado interno, depois a manifestação externa. Para compreender esse processo com clareza, é necessário diferenciar dois movimentos internos que costumam ser confundidos: observar e presenciar. Observar é olhar com análise, julgamento, nome e significado. Presenciar é olhar sem interpretar, silenciosamente, como quem testemunha sem interferir. A observação define. A presença revela. A observação pode aprisionar. A presença liberta. O observador comum tenta entender, controlar e confirmar a própria visão de mundo. O observador consciente prescinde da necessidade de controlar e, por isso, vê com mais nitidez. Quando a mente está ocupada em rotular, ela colapsa a realidade a partir do velho padrão. Quando a mente apenas presencia, o colapso pode acontecer a partir de uma nova possibilidade. Treinar esse olhar neutro é um ponto de virada para qualquer processo de mudança interna. O olhar neutro enfraquece os significados automáticos e desarma a vigilância emocional que sustenta o passado. Ele reduz o ruído. Ele abre espaço. Ele permite que o mundo não seja imediatamente interpretado a partir da dor. Nesse pequeno intervalo, a realidade deixa de ser reação e começa a se tornar criação. Enquanto o observador comum vive dentro do enredo, preso aos acontecimentos, o observador consciente percebe que o enredo só existe porque ele o alimenta com significado. Quando essa compreensão amadurece, surge uma consequência inevitável. A vida não pode continuar igual, porque se realidade é colapso e colapso depende do observador, então transformar a vida não é lutar contra as circunstâncias, e sim mudar o estado de consciência que as observa. A mudança externa é apenas um eco da mudança interna. Assim, encerra-se a ilusão da vítima e nasce a responsabilidade criadora. A partir daqui, no próximo capítulo, ficará ainda mais claro por que tantas pessoas permanecem presas ao passado e por que observar a dor acaba recriando a dor. Essa percepção abre a porta para o rompimento definitivo do ciclo, o vício de observar o passado. Há dores que não se repetem porque são fortes, mas porque são conhecidas. A mente humana possui um apego silencioso ao familiar, mesmo quando o familiar machuca. O cérebro, moldado pela sobrevivência, prefere o desconforto previsível ao desconhecido abundante. E é justamente nesse ponto que o passado se transforma em vício. Não um vício consciente, mas um vício emocional, bioquímico e neurológico. O observador passa a olhar o presente com os olhos de ontem e, por fazer isso, cria o amanhã com a mesma paisagem interna do passado. O sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais, memoriza experiências de forma intensa, especialmente as que provocam medo, rejeição ou perda. Essas memórias emocionais, quando carregadas de significado, tornam-se loops de observação inconsciente.
A pessoa acredita que está sendo cautelosa, realista ou atenta, quando na verdade está apenas observando o mundo à procura de sinais que confirmem suas feridas antigas. Esse processo libera doses específicas de dopamina e outros neurotransmissores que reforçam o hábito emocional, como se o corpo estivesse viciado em sentir o que já conhece. O sofrimento, nesse contexto, deixa de ser um acidente e se torna uma repetição bioquímica. Com o tempo, esse mecanismo assume o controle da narrativa interna. A pessoa começa a antecipar o pior, interpretar a partir do medo e observar a vida com expectativas negativas. Essa vigilância emocional produz uma espécie de hipnose, na qual o observador só enxerga aquilo que confirma o passado. A mente cria um filtro, e esse filtro determina o que a pessoa considera real. Assim, memórias antigas passam a comandar decisões atuais, sabotando relações, oportunidades e caminhos de crescimento. O corpo reage antes da consciência pensar, porque já está condicionado a sentir antes de perceber. Existem histórias de pessoas que viveram longos ciclos de dor até romperem radicalmente com a vigilância do passado. Uma mulher, durante anos, acreditou que sua vida era uma sucessão de perdas inevitáveis. Sempre que algo parecia dar certo, ela observava cada detalhe à procura do erro, do sinal, da ameaça. O resultado era sempre o mesmo: ansiedade, retração, autossabotagem e colapso emocional. Ela não percebia que não estava apenas observando a vida, estava observando a dor e, por observar a dor, recriava a dor. O ciclo só começou a se desfazer quando ela compreendeu que a vigilância emocional era o verdadeiro vício e não a realidade em si. A neurociência tem mostrado que memórias emocionais intensas fortalecem redes neurais específicas, e essas redes tornam-se caminhos automáticos de percepção. Quando o cérebro é exposto repetidamente ao mesmo padrão emocional, ele passa a buscá-lo, mesmo sem motivo real. E enquanto o observador estiver biologicamente ligado ao passado, a vida será psicologicamente limitada pelo passado. É por isso que, para muitas pessoas, novos começos têm gosto de velhos finais. O corpo se antecipa, a mente interpreta e o observador repete. Romper o vício de observar o passado exige presença, lucidez e um deslocamento interno que será aprofundado nos próximos capítulos. Porque, enquanto o observador estiver voltado para trás, o futuro não passa de uma projeção do que já foi. Ao compreender a natureza desse aprisionamento emocional, torna-se possível enxergar a brecha onde a mudança acontece. E é nessa brecha que o ciclo começa a ruir. No próximo capítulo, veremos como a autoconsciência, quando mal compreendida, pode intensificar essa prisão em vez de libertar, criando um observador hipertenso, vigilante e ansioso. O ponto cego da autoconsciência. Existe um momento, no processo de despertar, em que a busca por consciência se transforma em armadilha. O indivíduo começa a se observar de forma constante, intensa e ansiosa, como se cada pensamento precisasse ser corrigido, cada emoção precisasse ser decifrada e cada gesto precisasse ser analisado. A intenção é nobre, mas o efeito se torna destrutivo. A autoconsciência, quando atravessa o limite do equilíbrio, deixa de ser luz e passa a ser vigilância. E essa vigilância cria um fenômeno silencioso. Quanto mais o observador tenta controlar a si mesmo, mais se aprisiona. Há uma diferença profunda entre autoobservação e autovigilância. A autoobservação nasce da presença. Ela vê, reconhece e permite. É silenciosa, ampla e receptiva. Já a autovigilância nasce do medo. Ela analisa, julga e reprime. É tensa, inquieta e desconfiada. A primeira liberta, a segunda sufoca. Muitas pessoas acreditam que estão evoluindo porque se observam o tempo inteiro,
quando, na verdade, estão apenas alimentando um observador hiperativo, ansioso e controlador. Em vez de ampliar a consciência, estreitam a percepção. Em vez de abrir caminhos, contraem o mundo interno. O que era para ser cura se transforma em autocobrança disfarçada de espiritualidade. Esse observador hiperativo tenta controlar até o próprio fluxo da experiência. Ele quer sentir apenas o que aprova e eliminar tudo o que não combina com o ideal de quem deseja ser. Ele vigia, corrige, antecipa e julga, acreditando que está fazendo o melhor. Porém, esse esforço constante se sustenta em uma crença oculta, a crença de que há algo errado em simplesmente ser. Esse estado produz tensão e cansaço, porque o observador tenta administrar o inadministrável. Ele tenta pegar o vento com as mãos. Ele tenta controlar o oceano emocional com linhas retas de raciocínio. E, quanto mais força aplica, mais a mente se agita. A física quântica nos oferece um paralelo simbólico para esse drama. Existe um paradoxo conhecido pelos estudiosos da consciência. Quando o observador interfere demais, o fenômeno deixa de acontecer em sua natureza original. Da mesma forma, no campo humano, quando a mente vigia intensamente aquilo que sente, o fluxo natural desaparece. A interferência constante sufoca o colapso espontâneo das experiências. Nada flui porque tudo é vigiado. Nada se transforma porque tudo é analisado. O observador, ao tentar controlar a realidade interna, acaba impedindo o próprio processo de mudança. Quando, porém, a pessoa acessa o estado de presença, algo radicalmente diferente acontece. A atenção se expande, o corpo relaxa, o pensamento desacelera e o olhar deixa de interferir. Surge um silêncio que não é ausência, mas plenitude. É o estado em que a experiência se dissolve sem resistência. Nesse silêncio, a consciência vê sem vigiar, sente sem medo e existe sem tentar se ajustar o tempo todo. O observador se torna testemunha e não carcereiro. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ela transforma a relação com a própria mente. No instante em que a vigilância se desfaz, o ciclo começa a perder força. A vida volta a respirar. O observador deixa de ser um guardião nervoso e se torna uma presença consciente. E a partir dessa presença, nasce uma nova possibilidade de olhar a realidade. No próximo capítulo, ficará claro como o olhar, quando tenso e ansioso, cria resistência, e como essa resistência define, limita e distorce aquilo que chamamos de mundo. A compreensão dessa dinâmica revela por que tantas tentativas de mudança falham e por que algumas vidas só se transformam quando o olhar deixa de vigiar e começa a permitir, quando o olhar cria resistência. Toda experiência humana é filtrada pelo estado interno de quem observa. Quando o olhar está contraído, tenso ou desconfiado, a realidade responde refletindo essa mesma contração. Não porque o mundo obedeça à mente, mas porque o observador só enxerga aquilo que confirma o seu estado vibracional. Nesse campo, a resistência nasce não dos fatos em si, mas da forma como eles são percebidos. A expectativa de erro, de ameaça ou de perda faz com que o olhar se torne rígido, e essa rigidez impede o fluxo natural da vida. O que poderia se resolver com leveza se transforma em luta. O que poderia ser simples se torna pesado. O campo interno dita o peso do acontecimento externo. O campo quântico, segundo diversas linhas de estudo, não responde à dúvida, mas à coerência vibracional. A dúvida, por sua natureza, divide o observador em dois estados. Parte deseja avançar, parte teme avançar. Parte acredita, parte rejeita. Parte quer confiar, parte vigia. Essa divisão interna cria ruído, instabilidade e resistência. Desse modo, quando o indivíduo observa a realidade à procura de confirmação negativa, ele condiciona o colapso do campo a partir do medo, e não da criação.
A própria vigilância impede o florescimento do que ele deseja. O observador não percebe que a sua atenção é, ao mesmo tempo, moldura e limite. A expectativa de erro reforça o erro, porque a mente, ao procurar o problema, amplia o problema. A realidade parece pior não porque os fatos se agravaram, mas porque o observador intensificou a lupa sobre aquilo que teme. Surge então um ciclo sutil e desgastante. A observação cria tensão, a tensão cria resistência, e a resistência produz exatamente o que o observador queria evitar. O resultado é a confirmação da antiga ferida. Nada muda, nada melhora, nada flui. Porém, não é o mundo que trava. É o observador que o aprisiona dentro do mesmo contorno psicológico. Ao longo da história, alguns pensadores exploraram esse fenômeno com profundidade. Neville Goddard destaca que a imaginação, quando usada como observadora criadora, não fiscaliza a realidade, mas a inaugura. Segundo ele, o erro está em olhar o mundo à procura da prova antes de sentir a experiência como verdadeira. Quando o observador busca confirmação externa, denuncia sua descrença interna. Por outro lado, quando cria a realidade a partir de um estado de certeza interna, ele dissolveria a resistência e permitiria que o campo respondesse com sincronicidade. A imaginação, nesse contexto, não é fuga da realidade, mas a matriz dela. Esse mesmo princípio pode ser percebido simbolicamente no chamado efeito Schrödinger emocional. Assim como, no experimento teórico, a partícula permanece em múltiplos estados até ser observada, o amor, a paz ou a possibilidade também permanecem vivos enquanto o observador não tenta prová-los. No instante em que alguém tenta confirmar desesperadamente se é amado, se está seguro ou se está no controle, o sentimento desaparece. O observador mata o campo das possibilidades pela ânsia de certezas. O amor some quando é vigiado. A calma se dissolve quando é medida. A vida perde vida quando é pressionada. A observação criadora, ao contrário, nasce de um estado de maturidade interna. Ela não se baseia no medo de perder, mas na disposição de sentir. Em vez de observar para confirmar a ameaça, observa para revelar a essência. Em vez de vigiar o fato, sustenta a vibração. Essa mudança no ponto de observação desfaz o atrito interno e encerra o movimento de resistência. A vida volta a fluir porque o observador deixa de tentar controlar o colapso da realidade e passa a permitir que ele aconteça a partir de um novo estado. Quando esse entendimento se torna vivido e não apenas intelectual, o observador começa a enxergar com novos olhos. Não reage, não vigia, não aperta a realidade com a força da expectativa. Ele a testemunha com quietude e clareza. E ao fazer isso, algo profundo acontece. O campo responde com harmonia. O próximo capítulo revela a brecha mais poderosa desse processo, o espaço silencioso onde o observador se desfaz e o ser emerge, criando o ponto exato em que a mudança verdadeira se torna possível. A brecha entre o olhar e o ser. Existe um intervalo sutil dentro da experiência humana que a maioria das pessoas jamais percebe. Um instante microscópico, silencioso, quase imperceptível, que acontece antes do pensamento, antes do julgamento, antes da interpretação. É nesse intervalo que a realidade nasce, e é também nesse intervalo que ela pode ser transformada. Esse ponto é a brecha entre o olhar e o ser. O observador comum não vive nessa brecha. Ele vive depois dela, quando a experiência já foi rotulada, classificada e encaixada nos padrões antigos da mente. É por isso que a vida se repete. É por isso que o passado se torna futuro antes mesmo de o futuro existir. Tudo acontece porque o observador chega tarde. Ele não presencia, ele interpreta, ele não vê, ele conclui, ele não percebe, ele projeta. E, ao fazer isso,
perde a única porta por onde a liberdade poderia entrar. A chave desse capítulo é compreender que o instante mais poderoso da consciência não está no pensamento, mas no intervalo entre eles. A neurociência mostra que, em estados de presença e atenção plena, o cérebro aumenta sua produção de ondas alfa, promovendo maior integração entre os hemisférios. Esse estado cria abertura, relaxamento e clareza. O contrário também é verdadeiro. Quando a mente está presa ao passado ou ao futuro, o cérebro opera no modo de vigilância, fortalecendo padrões automáticos de defesa, controle e repetição. O que chamamos de eu, na maior parte do tempo, não é presença, mas memória. Não é consciência, mas hábito. Não é observação, mas reação emocional, disfarçada de lucidez. O agora, porém, não carrega memória, expectativa, medo ou interpretação. O agora é apenas ser. Eckhart Tolle, ao descrever a consciência como algo anterior ao pensamento, aponta para essa brecha. Ele afirma que o silêncio entre os pensamentos é mais real do que os pensamentos em si, porque é nele que a vida acontece sem deformação mental. Tom Campbell, ao abordar a realidade como um campo de informação moldado pela consciência, afirma que a qualidade do nosso estado interno altera a forma como essa informação se organiza. Ambos dialogam com a mesma verdade, sob linguagens diferentes. Quando existe presença, o observador se dissolve e o ser emerge. Quando o ser emerge, a realidade deixa de ser repetição. O observador comum acredita que ganhará liberdade controlando o que sente, analisando o que pensa e monitorando cada nuance da própria mente. Esse esforço incessante cria tensão. A tensão cria resistência. A resistência cria repetição. O observador amadurecido, ao contrário, descobre que a liberdade não nasce do controle, mas da rendição consciente ao instante. Não é fuga, não é passividade, não é indiferença. É o entendimento profundo de que o olhar só cria prisão quando tenta capturar a vida com palavras. O instante anterior ao rótulo é sempre mais sábio do que o rótulo. O instante anterior ao julgamento é sempre mais verdadeiro do que a interpretação. O instante anterior ao pensamento é sempre mais livre do que o pensamento que virá. Há uma diferença essencial entre observar o mundo a partir da mente e presenciá-lo a partir da consciência. A mente nomeia, compara, mede e classifica. A consciência apenas vê. A mente controla. A consciência permite. A mente repete, a consciência revela. Quando você vê sem nomear, o fluxo natural da experiência não é interrompido. O que sente se move, amadurece e se dissolve com mais rapidez. O que percebe não se torna prisão, porque não é agarrado, analisado e rotulado. A vida volta a ser vida, não uma projeção de memórias antigas, mas um acontecimento vivo. A verdadeira mudança acontece exatamente aí, no instante em que o observador deixa de interferir e começa a presenciar. Esse estado de neutralidade consciente é o que torna possível o colapso da realidade a partir de um lugar novo. Enquanto o observador estiver emocionalmente comprometido com o passado, qualquer colapso será feito a partir da identidade antiga. É por isso que tantas tentativas de mudança fracassam. O indivíduo quer transformar a vida sem transformar o olhar. Quer quebrar o ciclo, mas conserva o observador preso ao medo. Quer viver o novo, mas o faz a partir da mesma consciência que criou o velho. A brecha entre o olhar e o ser é o único ponto onde a identidade pode ser revista, dissolvida e reconstruída. É ali que o passado perde autoridade. É ali que o futuro se abre como campo de possibilidades reais. É necessário compreender que o silêncio não é ausência, é presença total. O silêncio entre os pensamentos não é vazio, é potencial. A sincronização hemisférica, descrita em estudos sobre meditação, revela que o cérebro, quando relaxa o fluxo de pensamentos, opera com mais criatividade, mais clareza e maior percepção. Isso significa que a quietude interna não enfraquece a mente. Ela a reorganiza, ela a transforma, ela a libera. O observador hiperativo acredita que precisa pensar o tempo todo para preservar o controle. O observador consciente percebe que o controle é justamente o que o mantém preso. Quando o silêncio se instala, o observador perde força e o ser ganha espaço. É esse espaço que cura, cria e transforma. A brecha é o instante em que o olhar se desidentifica do que vê. Na prática, é o momento em que a emoção surge, mas você não se confunde com ela.
A memória aparece, mas você não se prende a ela. O pensamento grita, mas você não o segue. O mundo provoca, mas você não reage automaticamente. Esse momento é o nascimento do verdadeiro observador consciente. E a partir dele, o ciclo começa a ruir. O que antes era automático se torna escolha. O que antes era compulsão se torna liberdade. O que antes era repetição se torna criação. A vida muda quando o observador deixa de ser o centro e o ser assume o lugar. Quando isso acontece, a realidade responde de forma diferente, porque o olhar já não colapsa o mundo a partir do medo. No próximo capítulo, essa transformação se torna visível na prática. A identidade muda, o campo muda, as relações mudam, a resposta da vida muda. O observador deixa de buscar provas e passa a emanar presença. É o início da realidade 2.0, o ponto onde o olhar cria, em vez de repetir, e onde o ser, finalmente, toma o lugar do velho observador. Há um momento na jornada em que a consciência deixa de buscar mudança e começa a encarná-la. Até aqui, o processo foi de desconstrução. Compreender o ciclo, enxergar a prisão, perceber o vício do passado, reconhecer o ponto cego da autoconsciência e atravessar a brecha entre o olhar e o ser. Agora, o movimento muda de direção. O foco deixa de ser o desmanche do velho e passa a ser a construção do novo. Esse é o nascimento do novo observador, aquele que já não olha o mundo como reflexo das antigas feridas, mas como extensão do próprio estado interno. A realidade, a partir desse ponto, deixa de ser um espelho do passado e passa a ser consequência da consciência presente. O novo observador não observa para confirmar o que teme, nem para vigiar o que deseja. Ele observa para criar. Esse deslocamento é profundo. O olhar antigo era um radar emocional, sempre à procura de ameaça, erro ou repetição. O olhar novo se torna campo fértil, porque não está viciado em provar nada. A identidade muda, o corpo muda, as percepções mudam, o observador deixa de reagir à vida e começa a percebê-la como território de expressão, não de defesa. A partir desse ponto, a consciência já não tenta sobreviver ao mundo, mas participar dele de forma ativa, lúcida e criadora. Quando o observador se transforma, o campo ao redor responde de maneira inevitável. Comportamentos mudam sem esforço forçado. Relações se reorganizam. Palavras são escolhidas com mais presença. Decisões passam a nascer de clareza, não de carência. A vida deixa de ser administrada e passa a ser criada. Esse novo modo de existir não é um ideal filosófico, é uma consequência natural de um olhar que já não está preso ao passado. Mudar o campo de observação significa mudar a forma como a realidade se estrutura ao redor da pessoa. Aqueles que antes resistiam, agora colaboram. Aquilo que antes era fechado, agora se abre. Situações que antes pareciam caóticas encontram ordem. E o mais surpreendente é que nada disso acontece por imposição externa, mas por coerência interna. A física do desapego é o alicerce desse fenômeno. Toda tentativa de controlar a realidade a partir da ansiedade cria atrito. Todo esforço para acelerar o colapso da experiência cria atraso. O observador antigo confundia presença com urgência. O observador novo compreende que presença é estado, não corrida. A realidade responde com harmonia quando o colapso não é forçado, mas permitido. Desapego, nesse contexto, não é indiferença, é maturidade vibracional. É a capacidade de sustentar o estado interno mesmo quando a forma externa ainda não refletiu o novo. O observador antigo exigia provas para então acreditar. O observador novo sente primeiro, encarna primeiro, vibra primeiro, e só depois o mundo acompanha. Nesse estado, a relação com o tempo também se transforma. O passado perde autoridade, o futuro perde ansiedade e o presente ganha densidade. O agora deixa de ser ponte e vira morada. A mente perde a compulsão de pular adiante. A vida deixa de ser corrida e se torna presença contínua. É dessa presença que surgem novas possibilidades. O novo observador não tenta adivinhar o que virá. Ele sabe que o que virá será compatível com o que ele é e não com aquilo que ele teme. Assim, o tempo deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. O futuro deixa de ser destino e passa a ser consequência. Ressonância é a palavra que descreve esse novo estado com precisão. A realidade 2.0 não é criada por esforço,
mas por correspondência. Tudo o que existe responde ao observador por ressonância. O campo se organiza em torno da frequência interna que a consciência sustenta. O antigo observador tentava manipular o externo para sentir algo dentro de si. O novo observador faz o inverso. Organiza o interno para que o externo se alinhe naturalmente. Não se trata de magia, mas de coerência vibracional. A vida deixa de ser reativa e se torna responsiva. A realidade deixa de ser resistência e se torna expressão. Quando essa mudança se instala, até os relacionamentos refletem o novo campo. Pessoas que antes entravam na vida para espelhar feridas começam a se afastar. Outras, que vibram em sintonia com o novo observador, começam a se aproximar. O ambiente muda não porque o observador o controla, mas porque já não vibra nas frequências antigas que sustentavam conexões de dor. Tudo se reorganiza, tudo encontra novo lugar. A dinâmica externa passa a seguir a nova gravidade interna. Os conflitos perdem força. A luta perde sentido, a repetição perde alimento. E a vida, enfim, torna-se nova porque o olhar que a enxerga é novo. Esse estado inaugura outro nível de responsabilidade e liberdade. Liberdade, porque o indivíduo já não é refém das próprias narrativas antigas. Responsabilidade, porque ele agora compreende, com maturidade, que tudo que nasce em sua vida nasce primeiro dentro de si. Essa percepção não oprime, ao contrário, liberta. Porque se a realidade nasce do observador, então não há cárcere definitivo, não há destino imutável, não há ciclo sem saída. Existe apenas consciência em diferentes níveis de presença. Esse é o fim da vítima. Esse é o fim do julgamento. Esse é o fim da repetição involuntária. E é também o início da realidade colhida, não herdada. O novo observador não busca controle. Busca coerência. Não busca certeza. Busca presença. Não busca prova. Busca experiência direta. Ele compreende que o colapso da realidade acontece a partir do ser e não da vigilância sobre o resultado. A vida deixa de ser palco de sobrevivência e se torna campo de expressão criadora. Esse é o ponto de culminância de toda a jornada, a consciência como fonte e não como espelho. O mundo deixa de dizer quem você é. Você passa a dizer quem o mundo será dentro da sua experiência. A realidade se curva não ao desejo forçado, mas ao estado encarnado. Quando esse lugar interno se torna estável, o observador finalmente descobre o que esteve diante dele o tempo todo. A vida não estava contra ele, apenas respondia a ele. Nunca houve prisão fora, nunca houve inimigo externo, nunca houve realidade fixa. Havia apenas um observador hipnotizado por suas próprias memórias. Agora, porém, o transe terminou, a consciência despertou, o ciclo se rompeu. O observador antigo deixou de existir, e com ele desmoronou a realidade que o sustentava. O próximo passo que encerra esta jornada é compreender a síntese final. Não se muda o mundo para então mudar o olhar. Muda-se o olhar, e o mundo inevitavelmente se refaz. No encerramento, essa verdade será costurada em sua forma mais simples e mais profunda, para que a nova realidade não seja apenas compreendida, mas vivida. Chega um ponto da jornada em que todas as peças finalmente se encaixam. O que antes parecia conceito abstrato, teoria distante ou filosofia bonita, se revela como algo profundamente concreto e inescapável. A vida não acontece diante de você, ela acontece a partir de você. A realidade não se impõe sobre a consciência. A consciência é que dá contorno, densidade e significado ao que chamamos de realidade. Nada do que foi dito até aqui aponta para um mundo mágico onde tudo se resolve sem esforço, nem para uma visão ingênua da existência onde basta pensar positivo e esperar resultados. Pelo contrário, o que esta jornada revela é algo muito mais sério, muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, muito mais simples. A experiência que você chama de vida é inseparável da forma como você a observa. Você não vê para depois interpretar. Você interpreta para depois ver. A ordem sempre foi essa, ainda que você não souber. Você passou a vida acreditando que reagia ao mundo, quando na verdade reagia ao próprio olhar sobre o mundo. Viu problemas onde havia possibilidades, porque o olhar estava condicionado ao medo. Viu abandono onde havia silêncio, porque o olhar estava condicionado à carência. Viu ameaça onde existia incerteza, porque o olhar estava condicionado ao passado. E assim, sem perceber,
transformou a vida em um reflexo de memórias emocionais não curadas. A realidade, então, não era presente, era passado repetido em forma de futuro. Essa constatação não é condenação, é libertação. Por quê? Se foi o olhar que moldou a realidade, então é o olhar que pode libertá-la. O ciclo do observador se manteve durante anos porque o observador acreditava ser a verdade absoluta da percepção. Você acreditou que seus pensamentos eram fatos, que suas emoções eram provas, que suas interpretações eram realidade. Agora você sabe que não eram. Eram apenas ecos, eram apenas marcas, eram apenas lembranças que se projetavam sobre o que estava diante de você. O passado deixou de ser tempo e virou lente. E enquanto a lente não mudou, o mundo também não mudou. A verdade é que a vida não estava te traindo. A vida estava apenas respondendo ao olhar que a criava. Ao longo dessa jornada, você atravessou os territórios invisíveis que sustentavam o ciclo. Viu a prisão sutil do observador condicionado. Entendeu a relação entre consciência e colapso da realidade. Reconheceu o vício emocional do passado e o peso da vigilância interna. Percebeu que autoconsciência não é controle e que o olhar ansioso cria resistência. Descobriu a brecha silenciosa onde o ser emerge e assistiu ao nascimento do novo observador. Aquele que não confirma o velho, mas inaugura o novo. Tudo isso conduziu você a esta compreensão final. A realidade não muda quando você luta contra ela. A realidade muda quando o olhar que a define deixa de obedecer às referências do medo. O ponto decisivo, portanto, não está em buscar provas externas de mudança, mas em sustentar internamente a consciência que dá origem a essa mudança. O velho observador esperava que a vida mudasse para só então relaxar. O novo observador relaxa e a vida inevitavelmente muda. O velho esperava o externo para sentir o interno. O novo sente o interno e permite que o externo o acompanhe. Essa inversão é o núcleo de tudo. É a virada de chave. É a passagem do espectador para o criador, do reativo para o consciente, do condicionado para o livre. Mudar o olhar não significa negar a realidade, mas enxergar além do filtro emocional que distorcia a realidade. Significa perceber o fato sem se submeter automaticamente à narrativa que o passado atribuiria ao fato. Significa atravessar o acontecimento sem se reduzir a ele. A vida continuará trazendo incertezas, ciclos, começos e términos, porque isso faz parte do movimento natural da existência. A diferença é que, agora, o observador não será mais o mesmo. Antes, qualquer evento era capaz de definir seu estado interno. Agora, seu estado interno é que define como você atravessa qualquer evento. Antes, o mundo era causa e você era efeito. Agora, o mundo é resposta e você é origem. A partir desse ponto, nada do que você vive será igual, não porque o mundo mudou, mas porque o centro a partir do qual você o observa mudou. O observador antigo precisava provar seu valor, defender-se, proteger-se, antecipar ameaças e vigiar tudo. O novo observador apenas é. Ele não cria realidade pela tensão, mas pela coerência. Ele não produz movimento pela falta, mas pela presença. Ele não busca o controle porque já encontrou o eixo. Esse eixo não é mental, não é racional. É um estado de consciência que percebe a vida sem se confundir com o ruído da mente. O fim do ciclo do observador não é o fim da jornada, mas o início de uma nova existência interna. Não há linha de chegada quando se trata de consciência. Há expansão contínua, há aprofundamento, há revelação. Agora que o ciclo foi exposto e compreendido, ele perde o poder de comandar sua vida nas sombras. Agora que o olhar despertou, a realidade deixa de ser repetição inconsciente e se torna expressão consciente. A vida não acontece mais contra você, nem apesar de você. A vida passa a acontecer com você. Guarde, então, a verdade mais simples e mais profunda de tudo o que foi dito. Você não muda o que vê. Você muda o olhar que faz o ver existir. Quando isso acontece, a realidade não tem escolha. Ela se dobra. Ela se recria. Ela se reconfigura para refletir o observador que você escolheu ser. E a partir desse instante, o passado deixa de ter autoridade sobre o seu destino, porque o observador que o sustentava deixou de existir. A consciência assumiu o lugar. E onde há consciência, há criação.
Onde há presença, há liberdade. Onde há novo olhar, há nova realidade. O ciclo se quebrou, a porta se abriu. E a vida finalmente pode começar de verdade.